Olá pessoal, meu nome é Feliciana e esta aula é uma aula exigida para o estágio supervisionado 3 do curso de licenciatura em informática pelo IFES. Para começar, vamos falar um pouco sobre um ponto muito importante na informática. Antes da gente entender o que é a informática e para que ela serve, a gente tem que voltar lá atrás e começar a falar sobre comunicação. E para a gente entender sobre o que é a comunicação e como ela influenciou para chegarmos no ponto que estamos hoje, a gente tem que começar a falar sobre a evolução da comunicação, que vai ser o tema da nossa aula de hoje. Estão preparados? Sim. Vamos lá, vamos começar falando sobre a evolução da comunicação. Você sabe o que são meios de comunicação? Meios de comunicação são ferramentas que possibilitam a comunicação entre os indivíduos por meio da transferência de informações de forma individual ou em massa. Então, é uma forma da gente conversar com outra pessoa, passar alguma informação através de um objeto. Aqui tem um vídeo bem legal sobre esse assunto. Vamos assistir? Olá, crianças. Hoje vamos trabalhar sobre os meios de comunicação. O que são os meios de comunicação? Para responder a essa pergunta, primeiro devemos pensar o que é a comunicação. Quando duas pessoas se relacionam expressando suas ideias ou sentimentos através de palavras ou gestos, essas pessoas estão se comunicando. Então as pessoas só podem se comunicar se estiverem juntas? Não, mas para poder intercambiar palavras ou ideias com pessoas que estão longe, é necessário ter meios para enviar informação. Esses são os meios de comunicação. Com certeza vocês conhecem muitos. Por exemplo, se uma pessoa viaja e quer saber como está sua família, o que é que ela faz? Telefona. Ou escreve um e-mail. Antes de escrever cartas. Muito bem, esses são meios de comunicação que relacionam um grupo reduzido de pessoas. Uma pessoa com a sua família, dois amigos, duas pessoas que trabalham juntas, etc. Também existem outros meios que nos permitem ficar sabendo o que aconteceu ou está acontecendo a muitos quilômetros de distância, do outro lado do mundo. Esses são os meios massivos de comunicação. Por que massivos? São meios de comunicação massivos porque chegam ao mesmo tempo a um grande número de pessoas. Vocês imaginam algum exemplo? A televisão. É claro, a televisão é hoje um dos meios massivos mais importantes. Sabem de outro? Rádio. A internet. Muito bem, todos esses são meios massivos de comunicação. E o jornal? O jornal também serve para nos informar? É claro, muito bem. O jornal também é um meio de comunicação massivo, assim como a revista. A particularidade deste meio de comunicação é que a informação chega principalmente através da palavra escrita, razão pela qual é necessário saber ler. Como vocês podem ver, hoje em dia existem muitos meios de comunicação. Alguns comunicam através da palavra escrita e fotografias ou ilustrações, como o jornal. Outros, através do som, uma imagem. E alguns agregam a imagem, como a televisão. No último vídeo, então, pudemos ver os principais meios de comunicação e como, ao longo dos anos, eles foram sofrendo adaptações e transformações para poder atender todas as demandas da sociedade, não é mesmo? Lá no início, nos primórdios da humanidade, a escrita foi desenvolvida. A utilização de códigos e sinais para transmitir as informações entre os seres humanos foi desenvolvida de maneira independente entre as sociedades nas diversas regiões do mundo. Então, cada povo tinha uma forma de se comunicar através da escrita, não é mesmo? Depois disso, o telégrafo. Alguém sabe o que é um telégrafo? Olha a imagem dele aqui, ó. É um instrumento muito diferente. Possivelmente, se não fosse pela internet, nós nem íamos conhecer. Porque o telégrafo ele foi um meio de comunicação que permite a comunicação por meio de códigos, que é o código Morse, baseado no sistema de pontos e traços. Foi criado lá em 1930, ou seja, há muitos anos atrás, lá nos Estados Unidos. E ele chegou aqui no Brasil só em 1957. Depois disso veio o correio. O correio é um meio de comunicação cujo sistema envolve o envio de cartas, documentos e encomendas para um remetente e destinatário. É um dos meios de comunicação mais antigos, podendo ser privado ou público.
Até aí nós já vimos os meios de comunicações individuais, onde uma pessoa manda para outra. Quando eu quero uma carta ou utilizava o telégrafo. Vocês sabem me dizer no que isso evoluiu? Por exemplo, antigamente nós mandávamos cartas, hoje nós mandamos e-mails, hoje nós mandamos mensagens pelo WhatsApp. É assim que a comunicação vai evoluindo. Agora nós vamos falar um pouco sobre os meios de comunicações massivos. Um deles é o jornal, que é o meio de comunicação impresso. O primeiro jornal foi produzido em Roma em 59 a.C., que se chamava Acta Diurna e anunciava notícias do governo. Era escrita em grandes placas e colocada em locais públicos. Então, o jornal que a gente vê hoje, um monte de folhas com várias coisas escritas, evoluiu muito da época que ele foi criado. Depois disso, a gente fala sobre o rádio. Quem é que não tem rádio em casa? Todo mundo gosta de ter um rádio. Minha mãe mesmo, ela adora fazer o serviço dela de casa ouvindo uma música, ouvindo as notícias. Então, ele é um meio de comunicação que possibilita a comunicação em massa, várias pessoas ao mesmo tempo ouvindo aquela informação. Uma coisa muito curiosa é que quando eu era criança, na roça onde a gente morava, os nossos pais comunicavam através do rádio. Você mandava uma carta para o rádio e o rádio mandava o recado para a pessoa que você queria que fosse comunicada. Muito interessante, né? Depois disso veio o telefone. O telefone é um meio de comunicação eletroacústico que possibilita a transmissão de informações por meio da voz e de sinais sonoros. Foi inventado por volta da década de 1860 por Antônio Meucci, que o denominou de telégrafo falante. No Brasil, as primeiras linhas eletrônicas foram instaladas no Rio de Janeiro. Depois disso veio a televisão. A televisão é um meio de comunicação eletrônico capaz de reproduzir imagens e áudios de forma instantânea, convertendo luz e som em ondas eletromagnéticas. E agora, o mais famoso de todos, que com certeza vocês conhecem, é o celular. O celular é um meio de comunicação que faz a transmissão de voz e de dados por meio de ondas eletromagnéticas. Foi inventado em 1947, há muitos anos atrás. E a partir daí ele foi evoluindo. Depois disso nós temos o computador, que é uma máquina capaz de armazenar e processar todos os dados. E com a invenção da internet, tornou-se um meio de comunicação. Vamos falar da internet. A internet é uma rede que liga mundialmente milhões de computadores. É um dos meios de comunicação mais poderosos já desenvolvidos pelo homem, revolucionando a sociedade e a comunicação. Hoje vamos estudar sobre os meios de comunicação. Séculos atrás, uma informação podia levar meses para chegar a lugares muito distantes um do outro. Por exemplo, de um país da Europa até o Brasil. Atualmente, uma notícia divulgada em nosso país pode ser imediatamente conhecida por qualquer pessoa em praticamente qualquer lugar do mundo. Isso é possível devido ao desenvolvimento tecnológico dos meios de comunicação. No passado, por ser um país de dimensões continentais, o Brasil enfrentava a lentidão na circulação de informações. À medida que os meios e a tecnologia de comunicação foram se desenvolvendo, essa situação melhorou muito. Pessoas, empresas e órgãos do governo de diversas partes do país passaram a interagir com maior facilidade e rapidez. Isso mostra a importância dos meios de comunicação para a integração nacional. Para receber e enviar mensagens, há vários meios de comunicação. As cartas, e-mails e telefone, por exemplo, são importantes meios pessoal. Existem ainda meios de comunicação como o rádio, a televisão, a internet e os jornais, que possibilitam enviar mensagens para um grande número de pessoas ao mesmo tempo. Esses são os meios de comunicações de massa. O jornal impresso existe no Brasil desde o início do século XIX. Há jornais que circulam no país inteiro e outros em apenas alguns municípios ou mesmo em bairros. O jornal impresso foi o primeiro meio de comunicação de massa do Brasil. Devido ao desenvolvimento de outros meios de comunicação, discute-se hoje se o jornal impresso continuará a existir. A internet
por exemplo, consegue fornecer informações imediatamente, o que os jornais impressos não são capazes de fazer. É esse ponto aí que eu queria chegar, pessoal. Comunicação que vão ficando obsoletos com o tempo. Porque, por exemplo, com a chegada da internet, as notícias chegam muito mais rápido para todo mundo. Então, às vezes, quando o jornal ele lançava a notícia, já era notícia velha, porque já tinha saído outra informação, outra notícia. Então, com o passar do tempo, os meios de comunicação vão ficando para trás. As cartas, por exemplo. Quem hoje em dia manda carta? É muito difícil. É mais rápido você mandar um e-mail, mandar uma mensagem. Então, é isso que eu quero que vocês percebam. Como os meios de comunicação vão ficando... Manu, você está me atrapalhando. Os meios de comunicação vão ficando obsoletos com o tempo. É isso que eu quero que vocês entendam. O rádio é outro meio de comunicação de massa tradicional, utilizado no Brasil desde a época de 1920. Nesse período e nas décadas seguintes, era comum as famílias se reunirem para ouvir radionovelas e noticiários. Atualmente, o rádio é bastante usado para transmissão de notícias e de músicas. Aqui está outro exemplo de um meio de comunicação que foi se reinventando, porque antigamente o rádio ele era um dos principais meios de comunicação. Tudo se fazia com ele. Ele teve que se reinventar para não cair em desuso. Então, até as próprias emissoras de rádio tiveram que prestar outros serviços para que as pessoas não deixassem de utilizar essa ferramenta tão importante. A televisão teve início no Brasil nos anos de 1950, porém, ela só se popularizou a partir da década de 1970, porque era um eletrodoméstico muito caro na época. Hoje, ela é o principal meio de comunicação de massa do Brasil. Isso se deve à sua capacidade de transmitir programas artísticos, informativos e educativos, utilizando imagens e som para praticamente todo o território brasileiro. O telefone foi inventado em 1876 e chegou no Brasil ainda no século XIX. Naquela época, só um número muito pequeno de pessoas podia ter acesso a essa inovação. Em geral, é isso que costuma acontecer quando surge uma invenção. O produto é inicialmente caro e acessível apenas a poucos que podem pagar por ele. Atualmente, no Brasil, o telefone é acessível à maioria dos. Os celulares começaram a ser utilizados no Brasil no início da década de 1990. Desde então, a quantidade de telefones móveis em uso no país vem crescendo. Hoje, a grande parte dos aparelhos disponíveis no mercado tem múltiplas funções. Além da ligação telefônica, é possível navegar pela internet, assistir a canais de televisão, ouvir estações de rádio, fotografar, produzir vídeos e muitas outras aplicações. A internet é uma rede que interliga aparelhos como computadores e celulares e funciona por meio de cabos, antenas ou satélites, que possibilitam enviar e receber dados. Pessoas das mais diversas partes do mundo acessam a internet. Pela internet é possível trocar mensagens, interagir em redes sociais, ler notícias, fazer pesquisas, participar dos jogos com pessoas de vários lugares ao mesmo tempo, comprar e vender produtos e serviços, assistir vídeos e muitas outras coisas. Espero que tenham gostado. Viram, pessoal? A internet ela veio mesmo para revolucionar e fazer com que ações simples ou que ações complexas, como, por exemplo, mandar um recado, mandar uma carta, se tornasse tudo muito mais rápido, fácil e simples. Por isso que eu falo que a nossa comunicação, ela se baseia em dois momentos. Um momento antes da internet e um momento após a internet. E é isso que a gente vai ver ao longo dessas aulas dessa semana. Como que a internet revolucionou a nossa maneira de viver. Porque a cada momento nós somos muito dependentes da internet para tudo. No nosso trabalho, no nosso lazer. Então tudo depende da internet. E é um ponto importantíssimo para a gente aprender informática, é a utilizar a internet com sabedoria. A saber utilizar a internet para o nosso bem. Porque muitas pessoas podem usar a internet para diversas formas. E aqui a gente vai aprender como usar a internet como uma ferramenta de ensino, aprendizagem e de comunicação.
Obrigada.